Muito bem-vindos a mais um Literacura. Eu queria refletir hoje brevemente acerca de um tema que suscita uma importante consideração na nossa experiência psicológica, que é a respeito dos ambientes tóxicos ou enlouquecedores. É muito presente no discurso médico atual, no discurso psiquiátrico e até mesmo psicoterápico, psicológico, a identificação dos transtornos mentais relacionados exclusivamente ao indivíduo. Aquele tal indivíduo apresenta um determinado transtorno bipolar, o outro indivíduo apresenta um transtorno depressivo, e o problema dos transtornos estão localizados, tem o seu endereço residencial exclusivamente nos indivíduos. Mas os indivíduos se desenvolvem dentro de determinados ambientes. Portanto, existem ambientes que nos propõem o nosso adoecimento psíquico, que são ambientes tóxicos. Esses ambientes tóxicos, eles são sempre interpessoais. Não é o ambiente natural ou naturalista que me enlouquece. Enfim, a minha relação com o meu cão não vai me propor nenhum tipo de angústia. A minha relação com o jardim da minha casa também não vai me propor nenhum tipo de angústia ou de transtorno psíquico. Na verdade, a minha relação com outros seres humanos que me transtorna. Thomas Hobbes, o importante filósofo inglês do período iluminista, chega a dizer que o homem é o lobo do homem. E o grande jurista do primeiro século, Sêneca, filósofo estoico, afirma: sempre que eu estou entre os homens, me torno menos homem. Poucos séculos depois de Sêneca, o grande filósofo Boécio, considerado o último grande cidadão romano e o primeiro dos filósofos escolásticos, chega a dizer que nos animais a ignorância é natureza, nos homens a ignorância é vício. Portanto, ambientes tóxicos são ambientes que são fundamentados em falsos valores, valores viciosos. O que são valores viciosos? São os valores da ganância, do poder, são os valores da vaidade, da competição, da comparação, do controle coercitivo, são os valores advindos da atitude mental negligente. Então, esses falsos valores produzirão falsas identidades, e falsas identidades estão diretamente relacionadas a transtornos psicológicos. É muito interessante que um indivíduo, depois que ele se forma num curso universitário e ele começa a sonhar com seu horizonte profissional e fazer plano, coloca suas energias nisso, se esforça mentalmente, psicologicamente, intelectualmente para alcançar o seu objetivo, porém, de alcançar a estabilidade no serviço público, e consegue entrar para uma boa função dentro de uma importante instituição pública, uma instituição pública que já existe há dezenas e dezenas de anos, numa estruturação mental que já vem se adensando e se condensando. E quando esse indivíduo, ainda com a sua alma fresca e cheio de vontade, de sonhos, entra nesse ambiente, depois de ter feito tanto esforço, depois de ter projetado tanto as suas energias, ele começa a adoecer psiquicamente. Então, as organizações humanas hoje estão adoecidas. Um importante clínico, um psicoterapeuta que estudou a questão do sofrimento do trabalho, Christophe Dejoux, fala sobre a psicopatologia do trabalho. No meu último livro, Zumbilândia,
Mito e Mentalidade dos Nossos Dias, o penúltimo capítulo, eu dedico a esse tema. É um capítulo intitulado A Tortura do Trabalho. É interessante que a palavra trabalho, ela vem do latim arcaico tripalium, portanto, instrumento de tortura, né? E quando é que o trabalho se torna torturante? Quando ele está fundamentado em um ambiente tóxico. Quando esse ambiente tóxico, por sua vez, está definido em falsos valores. A híbris. Híbris é a soberba, a arrogância humana, tão presente nas instituições públicas e privadas. As pessoas, quando estão dentro desses ambientes, vão adoecendo psiquicamente e lá vão se perdendo. Portanto, a sobrevivência psíquica do homem atualmente está relacionado a essa questão do seu próprio ambiente interpessoal. Ele adoece muitas vezes pelo ambiente de trabalho, né? Isso é recorrente, isso está na clínica psicológica cotidianamente. E ele adoece também, às vezes, por ambientes familiares. Então, existem os ambientes enlouquecedores. Se nós passarmos um olhar brevemente no nosso cenário político atual, na situação da política brasileira, da última década, tal como ela vem se processando até os dias de hoje, a gente vê que o cenário político é um cenário absolutamente manicomial. E que as pessoas muitas vezes, quando ficam permanentemente sintonizadas neste trabalho, elas começam a desenvolver algum tipo de estresse psicológico. Porque diante da loucura, diante da desordem, dos vícios, das falsas identidades, das inverdades, o ser humano sofre. Ele não encontra bases estáveis e seguras para poder se situar e se desenvolver psicologicamente. São os ambientes da desconfiança, são os ambientes da conspiração, são os ambientes da inveja silenciosa e da perseguição silenciosa. São os ambientes da república, das repartições públicas, das instituições privadas. Portanto, há a psicopatologia ambiental. Como é que ela acontece? Como é que essa desordem se desenvolve na psicologia das instituições? Obviamente, pela soma de indivíduos que já estão lá viciados e desordenados dentro de uma falsa cultura que se reflete no interior psíquico deles. Uma questão primária e fundamental no âmbito da psicologia é nós entendermos como que se estrutura e se fundamenta a psique e a alma do homem. As duas grandes potências do ser humano é a inteligência e a vontade. A inteligência nada mais é do que aquele órgão poderosíssimo, aquela substância fundamental que define o ser do Homo sapiens, de inteligir e assimilar os dados da realidade. Ou seja, o homem em consonância com a realidade, um homem que está em concórdia, em espírito de concórdia e de harmonia com a realidade, ele se realiza porque ele se torna um ser realista e ele assimila a realidade pela sua própria inteligência. O próprio intelecto humano deve ser um espelho limpo, puro, cristalino, que reflita os dados da realidade, que por sua vez é a manifestação da verdade, que é o ser que fundamenta a própria existência de todas as existências. E esse ser, ele é belo, bom e verdadeiro. Estamos falando, portanto, daquilo que propõe e fundamenta a realidade, que tem olhos e inteligência para perceber. Não terá impedimento para isso, desde que sua inteligência esteja ordenada. Perceberá o fundamento do real como sendo o próprio ser divino, que é belo, bom e verdadeiro. Portanto, verdade, beleza,
e o bem andam juntos. Quando a inteligência é capaz de assimilá-los, ela entra em concordância, se harmoniza e se torna igualmente boa, bela e verdadeira. Essa inteligência, por sua vez, deve ser a rainha da situação, aquela que governa, cuja serva é a vontade. A minha vontade deve atender e obedecer e servir a minha inteligência, para que assim eu esteja em harmonia com a realidade das coisas e seja um ser realizador e realista. Ocorre, porém, que nos nossos dias, principalmente de séculos para cá, e isso vem se acrescentando, isso vem se intensificando, são mentalidades em que a vontade governa a inteligência, portanto há uma subversão, uma inversão da ordem. E quando eu quero ver e eu quero entender apenas aquilo que minha vontade, fundamentada em determinados vícios, definem para eu entender, eu me dissocio da realidade. Disso nasce os transtornos mentais, que estão espalhados pelo mundo, que estão nos altos cargos, pessoas que estão no comando da civilização humana atualmente, elas servem muito mais à vontade do que à inteligência. E elas criam ordens a partir do poder. Quando o homem tem poder e não tem compreensão, isso é uma tragédia. Isso é sofrimento para todos. Agora, quando o homem tem poder e tem compreensão e submete o seu poder à sua compreensão, à sua inteligência, à sua capacidade de ser realista em seu processo de inteligir, de compreender as coisas, o povo prospera e não sofre, né? Então, o drama da nossa civilização atual é o drama das inteligências inautênticas, porque são inteligências a serviço da vontade, que não têm a vontade como servindo a inteligência. Não vivem de acordo com aquilo que é, mas vivem de acordo com o desejo que quer que seja. Portanto, ambientes enlouquecedores, instituições loucas, organizações malucas estão espalhadas pelo mundo. E os indivíduos que entram lá ainda com intelecto ingênuo, porque ainda não teve suficientemente experiência humana, ainda aquele intelecto potencial, virginal, inocente, quando entra nesses ambientes, sente o estupro e sofre. Portanto, não se trata de dizer que indivíduo, que aquela pessoa tem um transtorno psicológico apenas, é preciso nós considerarmos os ambientes patológicos e enlouquecedores. O próprio discurso médico atualmente se aliena disso, tentando localizar no homem o problema. Mas o problema nunca está num homem individual apenas, mas na conjunção dos muitos homens que estão bebendo da torrente dos vícios e se apartando da vida das virtudes, e enlouquecendo outras pessoas bem intencionadas no processo. Curtam o vídeo, assinam o canal, até o próximo Literacura.